De todas as virtudes estoicas, a única que não pode ser fingida é a coragem. Você pode fingir ser sábio, pode fingir ser justo, pode até fingir ser moderado, mas mais cedo ou mais tarde na vida você terá que enfrentar seus problemas e para isso precisará de coragem. Coragem não é sinônimo de loucura. Assumir riscos excessivos é loucura, não coragem. Isso não significa nunca sentir medo, raiva ou tristeza. Coragem é a virtude que lhe permite fazer o que é certo apesar das circunstâncias. Uma pessoa corajosa pode sentir medo, é natural, mas apesar do medo ela faz o que acredita ser certo e necessário em cada situação. Não adianta fugir dos problemas. A única coisa que conseguimos é que nossos problemas fiquem maiores. Um estoico age apesar dos obstáculos, superando-os e fazendo deles o seu caminho. Temos o exemplo de Hércules. Ao se aproximar da idade adulta, Hércules não sabia o que fazer com sua vida. Um dia ele adormeceu e começou a sonhar. Diante dele havia duas estradas, e de cada estrada saía uma mulher. De um lado havia virtude e do outro havia prazer. Prazer, ele disse a Hércules, eu o levarei pelo caminho mais doce e fácil, e você não perderá nenhum dos prazeres. Você viverá sem conhecer as dificuldades e os sofrimentos. Você desfrutará de grandes prazeres, obtendo-os com o mínimo esforço. O prazer prometeu a Hércules uma vida feliz, com atalhos e sem ferrões. Uma vida com o mínimo de esforço. Depois da proposta do prazer, interveio a virtude. Sim, vou explicar como as coisas realmente são. Os deuses não concedem nada aos homens sem esforço. Se você quer alcançar algo, você tem que trabalhar duro para consegui-lo. Se você quer que toda a Grécia o admire por sua coragem, você deve tentar fazer o bem para toda a Grécia. A virtude prometeu a Hércules um caminho difícil, com possíveis recompensas e grandes sacrifícios. Hércules escolheu a virtude. Ele não viveu uma vida fácil, mas uma vida com significado. Ele trabalhou duro e cometeu erros muitas vezes. Ao longo do caminho, ele corajosamente enfrentou tudo o que tinha que fazer para se tornar um deus. Assim como Hércules, os estoicos escolhem o caminho da virtude, e agir com virtude requer coragem. Vamos falar sobre coragem, a segunda das 4 virtudes estoicas. Se você quiser ver o vídeo sobre temperança, a primeira virtude estoica, você pode encontrar o link na descrição do vídeo. Antes de começar, eu agradeceria se você gostasse do vídeo, para que você possa me ajudar a espalhar essa filosofia para mais pessoas. Imagino que você já conheça a história da Batalha das Termópilas. O exército persa do rei Cersei, com 300.000 soldados, ameaça destruir toda a Grécia. Diante da falta de coordenação dos exércitos gregos na defesa dos invasores persas, o rei de Esparta, Leônidas, decide enfrentá-los para ganhar tempo para que os gregos se organizassem. Incapaz de liderar o exército espartano na batalha devido a um feriado religioso, Leônidas se aventura na ravina das Termópilas com 300 homens de sua guarda pessoal. Eles sabiam que era suicídio, 300 contra 300.000, não tinham chance de vencer. Mas eles sabiam que era isso que tinham que fazer. Era seu dever como espartanos e gregos. Eles provavelmente tinham medo da perspectiva de morrer, mas não demonstravam e não deixavam que isso influenciasse seu julgamento sobre o que era certo. Isso é coragem, enfrentar uma situação complicada que vai te levar ao limite e, apesar disso, agir corretamente e enfrentar o problema sem fugir. Os 300 espartanos morreram nas Termópilas, junto com o rei Leônidas, mas graças ao seu sacrifício e coragem os gregos conseguiram se organizar em Salamina e Plateia, onde derrotaram os persas. Graças à sua coragem, os 300 espartanos salvaram toda a Grécia. Esta história é um exemplo claro de coragem. Diz a lenda que o próprio Leônidas é descendente do herói Hércules. Sem dúvida, ambos são exemplos claros de coragem estoica. Os estoicos não gostavam de riscos, nem se colocavam voluntariamente em situações de risco. Eles não evitavam perigos ou situações desagradáveis quando acreditavam que algo mais importante estava em jogo. Para os estoicos, a coragem é totalmente indispensável para possuir as outras 3 virtudes: sabedoria, justiça e temperança. Agir racionalmente envolve agir com sabedoria, justiça e temperança, e para agir racionalmente é preciso ser corajoso. Você tem que ter a coragem de enfrentar o seu próprio ego, a coragem de lutar contra os seus próprios preconceitos e se aproximar da verdade, a coragem de reconhecer os seus próprios erros, mesmo que eles doam, a coragem de enfrentar as opiniões externas, a coragem de tentar para atingir seus objetivos e a coragem de admitir tudo o que pode ser mudado. Para cultivar nossa coragem, devemos nos concentrar nessas 3 coisas. Primeiro, cultive um senso de responsabilidade. Precisamos meditar sobre as coisas pelas quais somos responsáveis e estar cientes do que isso significa.
Ser responsável por algo indica cuidar dele e protegê-lo. Isso significa que quando as coisas dão errado, a culpa é nossa. Não podemos ser corajosos se não nos tornarmos responsáveis. Na história dos 300 espartanos, os 300 espartanos que vão para a batalha estão cientes de que são responsáveis por proteger e defender sua cidade e as pessoas que vivem nela. Ninguém estaria disposto a enfrentar um inimigo tão grande sem entender que a sua responsabilidade é o que ele tem que fazer, goste ou não. A vida de muitas pessoas depende de enfrentar o medo. Entender o que está sob nosso controle e o que não está. Existem muitas situações que nos assustam e que não dependem de nós. É importante distinguir o que podemos controlar do que não podemos controlar. A coragem estoica é baseada nas seguintes questões. Se algo que me assusta está totalmente fora do meu controle, qual o sentido de ter medo de algo que não posso controlar? Se o que os outros fazem está além do nosso controle, por que temer os outros? Se o exterior não pode nos ferir, por que temer o que está fora de nós? Os estoicos refletiam sobre essas questões para não terem medo, por exemplo, da pobreza, para não terem medo do julgamento público, para não terem medo das comparações da doença ou mesmo da morte. Um estoico não é tolo ou corajoso apenas por ser corajoso. Um estoico não tem medo porque percebe que não há nada a temer. Pratique a coragem. Como disse Sêneca, não há ninguém menos afortunado do que o homem que a adversidade esquece, porque não tem a oportunidade de se testar. A coragem deve ser exercitada diariamente com pequenas ações cotidianas. É praticado saindo da sua zona de conforto, ousando gradualmente fazer coisas com as quais você não se sente confortável. É importante se acostumar a ser corajoso, porque mais cedo ou mais tarde cada um de nós terá que enfrentar uma situação que exige coragem para superá-la. Não deixe que essa situação te pegue desprevenido. Treine-se para ser corajoso todos os dias. O que você acha dessa virtude? Aguardo sua resposta nos comentários. Espero que este vídeo inspire você a ser mais corajoso em situações em que isso seja necessário. Lembre-se de que coragem significa agir corretamente, apesar do medo ou das circunstâncias. Por isso, deve ser sempre acompanhada de prudência. Não se trata de fazer as coisas sem pensar, mas de fazê-las com sensatez, correndo riscos pelo bem maior. Se você gostou do vídeo, compartilhe-o com outras pessoas que possam se beneficiar dessa filosofia.